Nós vamos estar estudando uma palavra hoje a respeito de um tema que gera uma certa polêmica, né? E a respeito de o uso de joias, uso de anéis, brinco, colares. E eu preparei esse estudo, né? Hoje não vai dar para a gente estar estudando tudo sobre este assunto, porque é uma mensagem longa, um estudo longo, mas vamos estar dando início hoje e na próxima semana a gente continua com o mesmo estudo da mensagem de hoje. Então, o bom da célula que a gente pode ter essa flexibilidade, né, para a gente poder estar estudando sobre um assunto, um tema, onde requer mais tempo, coisa que no culto não dá para a gente estar trazendo uma mensagem onde requer aí, quem sabe, uns 2, 3 cultos para estar estudando a palavra. Então a gente procura fazer isso na célula. A gente também tem o seminário, né? Por enquanto está suspenso, mas em breve estará voltando. Então, peço a vocês que têm Bíblia aí, para desde já vocês abrir a Bíblia de vocês no livro de... Deixa eu ver... No livro de Gênesis 24. Vamos começar por Gênesis 24. A gente vai ler, deixa-me ver. Eu separei aqui alguns versículos, né? Mas o bom depois que você puder estudar todo o conteúdo, todo o capítulo é muito bom. Então, vamos dar início nesse estudo hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, depois, no caso, os que estão aqui conosco, quando a gente encerrar a gravação, a gente traz as explicações. E você que está aí em casa, se tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta por mensagem, comentando, e depois da gravação, a gente vê a tua pergunta e depois a gente estará respondendo. Amém. Então, seguinte. No livro de Gênesis, capítulo 24, né, fala sobre a esposa que Deus providencia para Isaac, filho de Abraão. E por que que eu resolvi começar por esse texto? Para justamente a gente já de cara quebrar aí um mito, né? Um mito que muitas pessoas têm e que muitos pregam de maneira equivocada. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E tem muita gente carregando um peso, carregando um fardo que não é dele, que não existe por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então aqui nesse texto, eu vou pedir para que a minha esposa, ela leia a partir do versículo 1 até o versículo 4. Amém. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, e não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, por meio dos quais eu habito.
mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Amém? A irmã Marisa leu o versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Beleza. Então, Abraão ele chama um dos seus servos, mais antigo, e pede para o seu servo ir até a sua família, na terra de Harã, para buscar a futura esposa do seu filho Isaque, né? E quando o servo de Abraão chega lá diante da família de Abraão, Deus confirma a mulher, o nome dela Rebeca, e observe o que aconteceu quando o servo de Abraão a identificou, quando ele teve a confirmação de que Rebeca seria a pessoa escolhida para ser a esposa de Isaque. A gente vai pular agora, o capítulo é grande, por isso falei, é bom você ler todo o texto em casa, para a gente não ter que ler todo aqui, pois a mensagem ela é grande, não vai dar para estudar tudo hoje. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do seu filho, do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela, né? E quando Deus confirma Rebeca como esposa de Isaque, a futura esposa de Isaque, ele entrega as joias, vestidos para Rebeca e presenteia também o irmão de Rebeca com joias e presenteia também a mãe de Rebeca. Ele colocou um pendente no nariz de Rebeca e pulseira nas mãos. Vamos ver aqui qual versículo que fala isso, para vocês não terem dúvida. Versículo 47. Eu vou pedir para que a minha esposa leia. Versículo 47. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Aí está a confirmação, né? A minha já, na sua versão, diz que ele colocou pendentes no rosto. A minha já é uma tradução mais moderna, mais atual, né? Ou seja, o servo de Abraão colocou pendentes no nariz de Rebeca e pulseiras, né? Então, nisso aqui, a gente já derruba a doutrina que muitos falam que as joias eram um costume das mulheres egípcias, né? Então, o uso de joias não era costume exclusivo de mulheres egípcias. Então, nisso aqui a gente já anula este mito, esta falsa doutrina, este falso ensinamento de que joias, o uso de joias veio das mulheres egípcias, pois era algo de uso de todas as mulheres, né? Não era só das egípcias. Então as mulheres da família de Abraão, né, elas usavam sim joias.
E além do servo de Abraão dar joias para Rebeca, ele também deu para o irmão e para a mãe de Rebeca. Então, as mulheres, elas usavam joias no seu dia a dia. E as joias também faziam parte das vestes dos sacerdotes. Então, as joias, ela representava a glória de Deus, a glória do Senhor, no meio do seu povo. Então, a gente vê aqui que o uso de joias não é errado. Homens, mulheres que servem a Deus, não é pecado você usar joias, né? E a gente vê muitas pessoas dizer que é proibido as mulheres usar brinco, usar colar, pulseiras. Mas de onde é que surgiu esta falsa doutrina? Esta falsa doutrina surgiu através de interpretações totalmente erradas da palavra de Deus. A gente vai partir agora para o livro de Êxodo, lá no capítulo 35, no versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Aqui a gente vê outra referência aqui, que o povo de Deus usava joias, né, de todo tipo, de ouro, de prata, e Deus aceitou a oferta deles. Então, se joia fosse algo errado na vida de um homem de Deus, ou na vida de uma mulher de Deus, o próprio Deus não iria aceitar as ofertas em joias. Então, o problema não está em si nas joias. Então, o próprio Deus aceitou joias e adornos valiosos como oferta do povo para a construção do tabernáculo e dos utensílios sagrados. E existe várias referências na Bíblia que o povo de Deus usava joias, né? Eu poderia aqui passar uma hora só mencionando isso, mas o objetivo da palavra é a gente aprender a interpretar de maneira correta os versículos, as referências que muitos usam de forma distorcida. Eu só fiz questão de trazer isso aqui para vocês verem que o uso de joias não era costume exclusivo das mulheres egípcias. Todas as mulheres, né, todos os homens, eles possuíam ouro, prata, joias, e aquilo era uma questão de honra, né? As mulheres andavam muito bem vestidas, muito bem arrumadas, e aquilo ali representava a glória do Senhor no meio do seu povo. Contudo, a gente vê que muitas pessoas se opõem ao uso de joias e adornos, né? Pegam-se em 4 passagens bíblicas interpretando de maneira errada. A primeira que nós vamos examinar é o livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2, 3 e 4. Observe. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele:
joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então vamos lá. Um grande problema que muitas das vezes as pessoas pegam um versículo isolado, um trecho isolado, e não lê a história anterior e não lê a história posterior. E aí é onde está o perigo, aonde muitos, por pegar um versículo ou dois versículos isolados e interpretar da sua maneira e criar um falso ensinamento, né? A gente leu aqui o capítulo 35, mas um pouco antes, no capítulo 31, no versículo 19, fala que Raquel roubou os ídolos de seu pai. Então, Raquel era a esposa de Jacó. Então, por isso que Jacó pediu para a sua família e a todos que estavam com ele que jogassem fora os deuses estranhos que tinham em mãos, ou seja, os anéis e as argolas, ou seja, os brincos, né? Pois na Mesopotâmia e Egito, as mulheres costumavam usar joias com imagens de deuses, ou usar joias em rituais de adoração pagã. Então o problema não era em si o uso das joias, e sim os ornamentos que tinham naquelas joias que trazia algum tipo de significado religioso. Ou seja, aquele tipo de joia era incompatível com o culto a Deus. É por isso que Jacó diz: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Jacó não disse: joguem fora as joias que está no meio de vocês. Então, aqui há uma rejeição por parte de Jacó desse tipo exclusivo de joias, porque eram provavelmente joias ou consagradas, usadas em adoração pagã, ou eram joias com alguma simbologia que representava Deus. Eu não tenho aqui nenhuma foto, nada, mas existe em estudos, né, alguns modelos de anéis, de colares e brincos com algumas simbologias, né, que representa deuses. Então, o que Jacó está aqui proibindo é este tipo de joia. Ele não está aqui dizendo que é proibido usar joias, né? Não pega a joia, joguem fora porque é pecado. Ele não está dizendo isso. O que ele está pedindo é justamente que jogasse fora, porque o pai de Raquel, ele tinha ídolos. Ele servia a vários deuses. E como eu falei um pouquinho mais atrás, fala que quando eles vão embora,
a esposa de Jacó pega, a Raquel pega ali, alguns ídolos de seu pai. Vamos voltar aqui. Então a gente vê nesse texto que não é uma condenação, uma proibição de joias, né? Pelo contrário, ele fala exclusivamente daquele tipo de joias, ou seja, aqueles brincos, aqueles anéis, né? Porque não fazia parte da vida do povo que temia Deus. Por quê? O que é que o livro de Êxodo, lá no capítulo 20, nos 10 mandamentos, diz? O que é que Deus diz? Eu sou o Senhor, seu Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, Jacó sabia que tinha pessoas ali no seu meio apegadas ainda a deuses. E Jacó, ele só acreditava em um único, exclusivo Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E muitos pegam essa passagem isolada para querer colocar como doutrina a proibição de joias, né? Uma outra interpretação errada está lá no livro de Isaías. Vamos abrir lá no livro de Isaías, no capítulo 3. Vamos ler o 18 até o 23. Prestem bem atenção. Olha só. Livro de Isaías, capítulo 3, versículo 18 até o 23. Aqui o título diz: Julgamento das filhas de Sião. Versículo 18. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus envoaçantes, os turbantes, as correntilhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, e os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Observe que a gente já está num texto bem adiante do livro de Gênesis, né? A gente já está aqui na era do profeta Isaías. E aqui a gente vê que ainda assim o povo de Deus tinha o costume do uso de joias. E muitos pegam esta passagem de forma isolada para argumentar a falsa doutrina de que Deus condena o uso de brinco, de pulseira, de colar. Mas como eu falei, a gente não pode pegar um versículo isolado, a gente tem que ler todo o texto, todo o contexto, né? Então, esta mensagem está falando sobre um castigo de Deus. O castigo que Deus enviaria sobre o seu povo por causa de sua apostasia. Então, esse castigo envolveria guerra e suas consequentes circunstâncias de privação e necessidade. Isso está confirmado no versículo 25, que eu vou ler aqui para vocês. Observe. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Observe, aqui no versículo 25 a gente tem a confirmação de que o profeta Isaías está falando é a respeito de uma guerra. Então, o texto fala de uma guerra. O que Isaías está dizendo é que Deus iria retirar
as joias das mulheres, não por ser pecado o uso das joias, mas sim devido à guerra e suas consequências. A pobreza que iria vir sobre eles seria tão grande que não haveria espaço para vaidade. Então, tem gente que pega estes versículos isolados para criar uma doutrina de que Deus condena o uso de joias, mas não. Aqui Isaías está falando sobre uma guerra, sobre o castigo que iria cair sobre o povo e eles iriam perder tudo, inclusive até as joias. Eles iriam ficar pobres. Ele não está aqui dizendo que é proibido. Ele está falando da consequência que iria acontecer devido à guerra. Vocês vão perder tudo. Vocês não vão ter brinco, vocês não vão ter colar, vocês não vão ter espelho. A pobreza vai ser tão grande que não vai ter espaço para vocês manter a vaidade, né? Então, essas duas referências as pessoas pegam de maneira equivocada para querer argumentar essa doutrina de que a mulher não pode usar brinco, não pode usar colar, não pode usar argola. O que não pode é usar brinco, argola, colar com algum tipo de simbologia que representa algum tipo de deuses, né? Isso aí, sim, isso é totalmente proibido. Mas, se a joia não tem nenhum tipo de simbologia, não tem problema nenhum. Primeiro que Deus, ele é o criador do ouro, da prata, do bronze, do diamante. Deus, ele é o criador de tudo. E Deus não iria criar algo para proibir do homem usar, né? Se fosse algo que não fosse permitido do uso do homem, ou Deus não iria criar, ou Deus iria dar ordem para o homem, assim como ele deu a ordem para Adão sobre o fruto proibido. Era algo proibido. Deus ordenou ou não ordenou a Abraão? Avisou ou não avisou? De todo fruto do jardim comerás. Agora tem um fruto ali que você não pode mexer. Então, se Deus criou o ouro, criou a prata, criou o diamante, a pérola, todas as joias, toda a riqueza provém do Senhor. Tudo vem de Deus. E a gente pode usar sim para a glória de Deus. O problema é que muitas pessoas exageram na vaidade. E é por isso que lá em 1 Pedro, né, diz que o que tem que sobressair em nós não é o que está por fora, mas sim o que está aqui dentro. Ou seja, o que tem que brilhar em nós não é o brilho do brinco, porque é de ouro, porque é de diamante. O que tem que brilhar em nós não é o relógio de ouro. O que tem que brilhar em nós é o que está no nosso coração. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar realmente o valor na nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar valor no nosso caráter, nas nossas atitudes e não nas joias. E muitos têm uma vida de ostentação, exagerando na forma do uso de joias, no uso do ouro e da prata, para querer chamar a atenção das pessoas e levar uma imagem de um ser que muitas das vezes ele não é. Então, o que a palavra de Deus
o estudo que a gente está trazendo hoje é justamente para a gente entender de que tanto o homem como a mulher de Deus, ele pode sim, no caso eu gosto muito de relógio, né? Não estou com ele aqui no braço, mas está aqui. A minha esposa, ela gosta de usar brinco, não tem problema nenhum. Quem gosta de usar anel, colar, isso não tem problema nenhum. E um conselho que eu te dou, né? Se você pode, se você tem condições, procure. Se Deus tem te dado condições de usar ouro, usa ouro. Tudo é para a glória de Deus. Se Deus tem te dado condição de usar diamante, use o diamante. Porque tudo vem de Deus. E as pessoas gostam de querer estar exaltando o diabo, dando ibope para ele, dando atribuições de coisas que ele não criou. A Bíblia diz que só existe uma coisa que foi o diabo que criou: a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ou seja, a única coisa que ele criou, literalmente, isso é obra dele, é a mentira. Tirando isso aí, o diabo ele não criou nada, né? É Deus que criou, porém o diabo, para querer levar a fama, ele usa o homem para querer atribuir as coisas a ele. Hoje nós estudamos duas passagens na Bíblia que muitos pregam de maneira errada, né? Gênesis 35, versículo 2, 3 e 4. E Isaías capítulo 3, o último agora que a gente leu, versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, nas próximas aulas, né, no caso, na próxima semana, eu vou estar trazendo mais duas referências dentro da Bíblia que as pessoas pegam de forma errada para pregar que é proibido o uso de joias, de argola, de brinco, relógio, seja lá o que for. Então, espero que esse estudo tenha ficado claro, né? Nas quintas-feiras a gente faz célula presencial, para a gente estar estudando a palavra, a gente está transmitindo, porque alguns não podem estar conosco, presencial pode estar acompanhando a palavra ao vivo, ou depois, porque fica gravado no Facebook. Então, se ficou alguma dúvida, você que está nos assistindo, você pode fazer sua pergunta aí no comentário, e a gente vai estar respondendo. E os irmãos que estão aqui conosco, se tiverem alguma dúvida, depois que a gente encerrar a gravação, os irmãos podem perguntar e a gente vai estar tirando dúvidas. Então, para deixar bem claro, o uso de joias, brinco, anéis, colar, né, não é obra do diabo, né? Então não tem problema nenhum. Mas que tudo seja usado para a glória de Deus. Que tudo seja usado com ordem e decência, né? Amém? Vamos só estar orando para encerrar a gravação e a gente vai depois dar continuidade encerrando aqui presencial. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. Obrigado pelo Senhor, Pai, nos permitir este recurso de poder estar transmitindo, compartilhando com aqueles que estão em casa a Tua palavra. Deus, abençoa a vida de cada um de nós, nos livra, nos guarda de todo mal, que todos possam ter uma ótima noite, que a Tua paz esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.